Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é com um tema que eu nunca mais trouxe aqui para vocês, que é faça você mesmo. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa sapateira usando apenas prateleiras. Sim, gente, eu tinha algumas prateleiras aqui em casa que eram velhas, eu retirei da casa que eu morava e quando me mudei eu não coloquei elas novamente na parede, mas também não queria me desfazer delas, então resolvi fazer uma sapateira que eu estava precisando para poder organizar os meus sapatos e eu vou compartilhar com vocês como é que eu fiz essa sapateira usando prateleiras. As prateleiras que eu vou usar são essas, elas têm 60 centímetros de comprimento por 40 de profundidade. Eu comprei elas na época no Ferreira Costa, foi uma promoção onde vinham 3 prateleiras, né? Era um kit com 3 por R$ 30, então valeu super a pena na época. Elas vêm um suportezinho aqui pra gente colocar na parede, mas eu não vou utilizar, né? Vou usar mesmo só as prateleiras e elas estão bem desgastadazinhas, porque como eu comentei com vocês, elas são bem antigas, ficavam na decoração da antiga casa e aqui eu resolvi não colocá-las na parede e vou reaproveitar dessa forma. Então aqui eu uso no total de 6 prateleiras, tá? Se eu fosse comprar, né, esses kits para poder fazer a sapateira, eu gastaria no total aí de R$ 60, só para vocês terem uma média. Caso vocês não tenham prateleiras para estar utilizando, vocês podem estar usando qualquer madeira que vocês não vão utilizar mais. Por exemplo, um guarda-roupa velho que vocês vão desmontar, uma cômoda, gavetas que tem madeiras do mesmo tamanho. Aí fica interessante para poder estar fazendo esse tipo de sapateira. Então fica aí a dica para vocês que não tem prateleira, pode estar usando restos de madeira de outros móveis, tá certo? Então, aqui eu já tenho essa outra sapateira que eu tô montando, né? Aquela primeira que eu montei pra vocês, que eu mostrei, foi a minha. E essa daqui eu tô montando pra colocar os sapatos do meu esposo. E eu já comecei aqui montando ela, né? Quando eu resolvi gravar pra vocês. Então, basicamente, gente, primeiro eu faço um quadrado. Eu vou unir todas as peças com esse tipo de parafuso aqui, que eu não vou saber dizer exatamente para vocês o número dele, mas ele veio junto com bucha número 6. Eu não vou usar a bucha, apenas o parafuso. Eu junto essas peças somente colocando o parafuso aqui do lado mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É somente colocando o parafuso. Eu não fiz nenhum tipo de furo, né? Eu não furei primeiro as duas madeiras para depois colocar o parafuso. Talvez essa fosse a forma mais correta, mas eu não fiz porque eu não tenho muita intimidade com a furadeira, então eu preferi não me arriscar. E como essa madeira aqui da prateleira é uma madeira super levinha, eu consegui enroscar com facilidade o parafuso e ficou bem unido aqui, tá vendo? As duas peças. Então eu uso dois parafusos, um em cada extremidade. E eu faço primeiro um quadrado, né? Monto 4 peças, junto elas e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as prateleiras do meio.
A estrutura já está formada, já juntei aqui todas as peças e formei a estrutura da sapateira. Eu usei no total de 8 parafusos para poder juntar as 4 pontas, né, do quadrado. E aí ele fica assim, ó, gente, ficou bem firmezinho, o parafuso ficou bem certinho aqui. Se você quiser fazer um acabamento maior, tem até aqueles adesivos redondinhos de você pôr em cima do parafuso. Mas eu vou deixar assim mesmo. E para minha surpresa ele ficou até fixo, tá? A outra sapateira que eu fiz primeiro, eu fiquei com receio de ficar bambeando. Mas não ficou, ele ficou bem fixozinho mesmo. Então, o resultado é bacana. Agora, eu vou colocar as prateleiras do meio, que eu optei por colocar 2 prateleiras. Eu poderia colocar mais, porque eu teria até espaço para isso. Como eu não tenho sapato alto, né, no caso de salto muito alto ou de botas, que você precisa de mais espaço, eu tinha pensado primeiro em colocar 3 prateleiras, mas como eu resolvi fazer 2 sapateiras, ia me faltar prateleiras, então eu resolvi colocar só 2 para poder ficar 6 prateleiras para cada sapateira que eu ia fazer. Para fixar essas prateleiras do meio, eu pensei em algumas formas. Primeiro eu havia pensado em fixar aqui a prateleira, aqui no meio, da mesma forma que eu coloquei as outras, né, com o parafuso. Depois eu pensei, poxa, mas se futuramente eu quiser mudar e colocar de fato 3 prateleiras, então eu queria que fosse algo móvel. Aí eu pensei nos pininhos, que eu não vou saber dizer direito o nome para vocês, mas é uns pininhos que geralmente vem em guarda-roupa, que você só coloca ele assim e ele fica como um suportezinho para a prateleira. Mas eu não tenho esses pininhos. Eu vim no outro móvel aqui mostrar para vocês o que eu tô falando, ó. Isso aqui, tá vendo? Esses pininhos assim, que eles são mesmo de suportes para prateleira. Então é só você fazer o furo na madeira e encaixar o pininho aqui. Então eu pensei em fazer dessa forma, porque assim a prateleira ela fica móvel, mas eu também não tenho esses pininhos. Então, eu vou improvisar com esses parafusinhos aqui, ó, que são os menores parafusos que eu achei aqui nas coisas do marido. Ele é bem pequenininho, mas ele tem uma cabecinha maiorzinha, então vai servir porque eu parafuso ele aqui até a metade. Gente, a câmera não tá ajudando, mas eu parafuso aqui até a metade dele, né? Coloco até a metade para dentro e essa cabecinha que vai ficar para fora justamente é que vai servir de apoio para a prateleira que eu vou colocar em cima. Para fazer a altura, né, das prateleiras, eu usei essa régua que eu tenho. A menor régua que eu tenho aqui, ela tem 20 centímetros. E esse foi a distância que eu usei de uma prateleira para outra. Então, eu vim aqui, apoiei, marquei aqui, onde eu coloquei o parafuso. Eu coloquei 2 parafusos com mais ou menos uns 5 centímetros de distância. Eu vou fazer a marcação e vou mostrar para vocês direitinho. E daí vem uma prateleira. Depois que eu coloquei, eu marquei mais 20 centímetros e coloquei outra prateleira. Sendo que a prateleira de cima, ela não ficou com 20 centímetros. Ficou uma distância menor, que foi justamente onde eu coloquei as minhas rasteiras. Então, vão ficar 2 partes com a diferença de 20 centímetros e uma partezinha menor. Fiz aqui as marcações de cada lado. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês precisam prestar sempre atenção no sentido que vocês estão colocando a prateleira. Porque, por exemplo, essa daqui, a parte de baixo e a parte de cima, elas precisam ficar para dentro das partes de fora, porque senão você não consegue encaixar agora, nesse momento, a prateleira do meio. Então, elas precisam sempre ficar por dentro das laterais. Então, sempre laterais por fora e as prateleiras centrais por dentro. Aí, agora eu vou colocar os parafusos aqui e volto para mostrar para vocês. Já coloquei aqui os parafusinhos e eles ficam assim, ó. Eles vão servir mesmo de suporte para a prateleira, que eu já até coloquei uma aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, ela fica móvel. Eu posso tirar, depois reposicionar de uma outra forma, se a altura dos sapatos mudarem, e aí eu só encaixo ela aqui e coloco ela novamente. Eu vou botar a outra aqui para vocês verem também, aqui na parte de baixo. Tá vendo?
E aí ficou assim, gente. Ficou pronto a nossa sapateira. Vou arrumar ela direitinho e vou mostrar pra vocês. Resultado final, gente, da sapateira. Coloquei as duas, uma do lado da outra. Essa daqui foi a que eu fiz primeiro, que eu coloquei as minhas coisas. E essa que eu fiz agora junto com vocês, que foi a que eu coloquei as coisinhas do meu marido. Arrumei esse cantinho aqui do quarto, coloquei dessa forma. Eu poderia ter colocado uma em cima da outra, mas eu não quis que tivesse altura aqui, pelo menos por enquanto, porque eu já tenho esse móvel aqui do lado dos livros, que ele também tem altura, então eu acho que ia dar muita confusão visual se eu colocasse os dois móveis assim altos, então eu preferi deixar tudo baixinho mesmo. Também não tenho certeza ainda se vai ficar aqui nesse local, talvez eu mude de posição depois, né? Coloque em outra parte do quarto, mas por enquanto tá por aqui. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco dessa minha aventura de tentar montar um móvel. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Eu mostrei para vocês mesmo para deixar de inspiração de que a gente pode improvisar e fazer coisas que a gente queira com itens que a gente tem em casa, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.